E aí, criançada, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu queria mostrar há muito tempo. Não é nada disso que vocês estão pensando. Hoje eu quero fazer um tour pela minha estante de livros e eu ainda dei uma de booktuber e elaborei algumas perguntas pra eu ir respondendo. Assim vocês vão conhecer um pouquinho sobre as minhas leituras, o que eu gosto, o que eu tenho vergonha de admitir que eu já li, minhas autoras e autores favoritos, entre muitas outras coisas. Mas antes de a gente continuar, não se esqueça de já deixar sua curtida, assim incentiva a continuar gravando vídeos nesse formato. Eu tenho vários livros aqui espalhados pela casa. Tem essa estante que tem aqui atrás, tem mais outras duas, só que as outras duas são focadas em mangás e quadrinhos. A que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui e mais outros cantos onde estão guardados outros livros. Aqui na primeira e segunda prateleira, eu categorizei da seguinte forma. Aqui em cima, Neil Gaiman. Então, assim, não é só livro. Aqui eu misturei quadrinhos do Neil Gaiman também. Alguns livros de literatura infantil que ele tem. Coloquei alguns outros de literatura fantástica mais pro canto. Na parte de baixo, coloquei uma parte com Tolkien. Do lado, C.S. Lewis, né? Porque eles eram grandes amigos. Aí tem Ken Follett, livros que remetem, né? À Idade Medieval, ou a guerra, ou enfim, como Bernard Cornwell e George R. Martin. Também tem algumas graphic novels. Aqui embaixo eu coloquei alguns de literatura infanto-juvenil mesmo e contos de fada. Na quarta prateleira, de cima para baixo, eu coloquei um canto graphic novel, quadrinhos, e coloquei também livros com histórias de mulheres fortes, né? Ou de autoras mulheres. Já aqui na parte de baixo, é meio que uma mistura de tudo que eu não consegui categorizar. Então tem aqui livros de literatura japonesa, tem inclusive livros de mitologia num cantinho e alguns livros para estudo de idiomas, de desenho, etc. Também tem alguns boxes de livro, então eles ficam na estante, na parte da frente, que eu não coloquei agora para não tapar. E no meu guarda-roupa, eu guardo os meus livros de formação, ou aqueles que eu já li, mas não pretendo pegar cedo para reler. Eu já tive muitos outros livros, acho que se fosse contar daria umas 4 prateleiras dessa, mas eu aprendi a me desapegar, né? Aqueles livros que eu sei que eu não vou ler de novo, que eu não vou retomar, ou aqueles que eu comprei e li e não gostei, eu acabo doando. Eu já falei da minha estante, agora vamos para a tag com perguntas. Só que antes de a gente responder, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. Blém, blém! Então como eu falei, eu tenho mangá, eu tenho quadrinhos, tenho um acervo também de literatura infantil, mas não vou mostrar hoje. Depois eu faço um vídeo pra focar nessas outras temáticas, enfim. Inclusive, além da estante, eu esqueci de falar também que eu tenho um Kindle. E eu tenho a impressão de que eu tenho lido muito mais por conta dele também. Bom, primeira pergunta. Qual a minha temática literária favorita? Eu costumo ler de tudo, mas eu acho que dando uma olhada assim por cima da minha estante, né, dos livros que eu tenho, já dá pra notar que a minha temática favorita é literatura fantástica. Seja livros direcionados ao público adulto, quanto infanto-juvenil. Eu curto bastante. Mas nesse ano, a minha temática favorita tem sido livros que remetem à história e cultura afro-brasileira, africana, ou com protagonistas pretas e pretos. Então, esse ano, meu foco de leitura é esse, né? Tem sido meus favoritos desse ano. Vamos lá, segunda pergunta. Qual foi o último livro que eu li? O último livro que eu li foi esse aqui, de uma box por assinatura, Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates. Na verdade foi um livro surpresa, eu não esperava, né, porque essa é a proposta dessas box por assinatura. Cara, é um livro pesadíssimo, se você tem gatilhos, por exemplo, com questões de racismo, de abuso, de machismo, não leia. Mas eu gostei, não conhecia essa autora, foi um livro que mexeu muito, muito, muito comigo, embora a autora e a protagonista sejam brancas, eles tratam muito aqui a respeito do racismo. E também faz a gente refletir a respeito do papel da branquitude. Qual livro que eu estou lendo atualmente? Na verdade, eu estou lendo 2 livros atualmente. Um deles é esse aqui, do Frantz Fanon. Peles Negras, Máscaras Brancas. Esse eu tinha começado, fiz uma pausa há alguns meses e estou voltando a ler. É de um filósofo de Martinica, se eu não me engano. E o outro que eu tô lendo também atualmente é esse aqui, O Espírito do Ateísmo.
Foi um livro que eu fiquei muito curiosa para ler, mas não achei em e-book. Atualmente eu tô comprando meio que tudo por e-book. É de um filósofo também ateu. E eu, na verdade, o que me motivou a comprar é que certa vez eu tava conversando aqui em casa com o Conrado e eu comentei que, embora ateus não acreditem em Deus ou em alma ou em espírito, nós podemos ser espiritualizados, né? Que é muito diferente do que ser espírita. E aí eu comprei porque me interessei pela temática. Qual o livro que eu mais reli com toda certeza ao longo desses anos todos da minha vida? O que eu mais li e reli foi Alice no País das Maravilhas. Vou ver se eu mostro pra vocês em algum vídeo futuro a minha coleção da Alice. Eu não tenho só esse, eu tenho vários outros livros de várias versões que eu ganhei de amigos, parentes, enfim. Tem versão em japonês, tem versão em inglês, tem versão em espanhol, tem versão mangá, quadrinho, versão infantil. E esse aqui eu gosto bastante porque tem os dois Alice. Tem o Alice País das Maravilhas e o Alice Através do Espelho. E além de ter a história, tem as notas e as ilustrações originais, né? Então você vai compreendendo por que Chapeleiro Maluco, por que o Lewis Carroll criou essa personagem da rainha. Tem foto da Alice também. Embora eu tenha ali as minhas ressalvas a respeito do autor Lewis Carroll. Mas isso aí talvez fique para um outro vídeo. Qual o livro que mais me surpreendeu? Foram dois os livros que eu lembro que me surpreenderam muito. Eu não costumo ler resenha nem sinopse, nada disso antes de comprar um livro. Porque para mim até a sinopse pode estragar a surpresa. Enfim, eu tenho essas frescuras. E aí esses dois livros, na verdade eu comprei pela capa. Pois é, e estavam em destaque numa livraria em que eu fui. O primeiro é esse aqui, O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. E o segundo é A Vida dos Elfos. Olha, se você me perguntar a história ou o que eu lembro dos livros, eu lembro muito, muito pouco. Eu lembro que eu curti muito, que me surpreenderam, mas o que eu mais curti desses dois foi essa mistura de vida cotidiana com elementos fantásticos ou elementos de contos de fadas. Isso eu curti demais. Eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer, porque faz anos que eu li. Desculpa, foi mal, eu não vou saber dizer, minha memória é muito ruim. Qual o livro que mais me ajudou? Com toda certeza, e eu indico pra várias amigas também, foi Mulheres que Correm com os Lobos. Não é um livro de ficção, tá? É um livro dessa autora que chama Clarissa Pinkola Estés. Se eu não me engano, ela é uma psicoterapeuta da linha junguiana, e ela também faz um resgate de histórias antigas, de histórias da família dela, dessa questão da ancestralidade mesmo, e ela tem paixão por lobos. Só que o que ela faz aqui no livro? Ela vai falando sobre os arquétipos, o arquétipo da mulher selvagem, e traz contos de fada. Então você vai lendo os contos de fada e a partir dos contos de fada ela vai explicando ali o papel da mulher e refletindo sobre isso. E eu lembro que foi num período que eu estava muito mal de depressão, que eu já contei aqui pra vocês em vídeos anteriores, e vários pontos do livro me chamaram a atenção, mas pra mim o que foi mais marcante que eu lembro agora é a questão que ela trata da criatividade da mulher, que quando a gente está atarefada, seja com tarefas cotidianas, seja com o nosso trabalho mesmo, trabalhos mecânicos, enfim, e a gente não tem um hobby ou a gente não consegue colocar a nossa criatividade para fora de alguma forma, né, seja através de desenhos, pintura, música, entre outras coisas, a gente acaba ficando mal. Esse livro me fez despertar para algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, o projeto do canal, né, aqui no YouTube é um deles. Bom, o livro anterior eu indiquei, né, eu indico para muitas pessoas, mas agora a pergunta é, qual livro que eu indico para todo mundo? O livro que eu indico para todo mundo, sejam crianças, adolescentes, adultos, é esse aqui. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Já falei, um dos fechou. Ele nasceu de um financiamento coletivo e reúne histórias de diversas mulheres do mundo inteiro. Então, tem mulheres aqui que são esportistas, tem mulheres cientistas, tem mulheres ativistas, entre muitas, muitas, muitas outras. As histórias dela estão em formato de conto e foram várias as ilustradoras que fizeram desenhos. É muito lindo. Esse aqui é um daqueles livros que eu deixo meio que de cabeceira, sabe? Quando eu quero conhecer a história de alguma mulher inspiradora, eu venho aqui, leio, depois faço pesquisas na internet para conhecer um pouco mais. Uso muito com as crianças, desde a educação infantil, então esse aqui eu indico. Qual livro
que eu tenho vergonha de dizer que eu li. Olha, os que eu tenho muita vergonha de dizer que eu li, eu nem tenho mais, eu doei. Foram os livros do Nicholas Sparks, com aqueles romances bem água com açúcar, sabe? Eu tenho uns guardados também de autoajuda. Mas assim, acho que do meu acervo, o que eu mais me envergonho, que eu ainda guardo, é esse aqui. Senhor e Senhora Smith. Eu era apaixonada pela Angelina Jolie por causa do filme Tomb Raider, né? E aí, antes de assistir ao filme, eu comprei um livro. Só que foi um livro, na verdade, que foi escrito não pensando na qualidade literária em si. Foi escrito para fins comerciais, como muitos livros baseados em games que a gente vê, ou livros de alguns blogueiros, né, que fazem sucesso, enfim. Mas eu guardo porque eu tenho carinho. Acho que foi um dos primeiros que eu comprei com meu dinheiro. E aí, assim, aqui tem a versão da história da Senhora Smith e aqui tem a versão do Senhor Smith. A ideia em si é legal. Qual o livro que eu mais demorei pra ler? Essa é fácil, mas eu tenho muita vergonha de admitir isso, que foi O Senhor dos Anéis. Eu tenho vergonha de admitir porque eu já falei pra vocês que eu sou apaixonada por literatura fantástica. E eu amo a história do Senhor dos Anéis. Só que foi um livro que eu lembro que eu comecei a ler na época da faculdade. Não consegui, abandonei. Tentei uma segunda vez, não consegui, abandonei. Finalmente comprei. E aí eu fui lendo bem aos pouquinhos. Terminei toda a trilogia? Ainda não, mas pretendo terminar. Qual o livro que eu abandonei? Cara, foram vários livros que eu comecei a leitura e abandonei, mas um que eu abandonei há muito tempo e não procurei ainda pra continuar é esse aqui, Os Mistérios de Udolfo. É um livro antigo da Anne Radcliffe e eu descobri na verdade esse livro porque eu tava lendo Mansfield Park, se eu não me engano, da Jane Austen, e a protagonista do livro da Jane Austen estava lendo esse livro aqui, que é um livro de mistério. Se eu não me engano, é um dos primeiros de literatura gótica. Não, mentira, o da Jane Austen era a Abadia de Northanger. Esse aqui foi o primeiro romance gótico inglês, acabei de confirmar aqui atrás. Tem esse volume 1 e eu comprei também o volume 2. Eu passei da metade, mas não continuei, preciso continuar. Qual a minha capa favorita? Eu tenho várias capas favoritas, mas analisando todas, eu acho que a minha favorita é essa aqui, ó. Em Busca de Watership Down. Vi em uma livraria, me chamou a atenção por causa da capa, porque obviamente tem coelhinhos e tudo mais, achei muito fofo. Eu vi aqui, né, que o George R. Martin deixou um comentário sobre esse livro, que é uma das melhores fantasias do século XX. E fiquei muito curiosa, porque eu não conhecia, né, nunca tinha ouvido falar. Me apaixonei por esse livro. É daqueles livros que você torce pra nunca acabar. Inclusive tem uma série no Netflix, Em Busca de Watership Down. A história de um grupo de coelhos que está em busca desse lugar Watership Down. Afinal, no lugar onde eles moram atualmente, vão destruir para construir alguma coisa que eu não lembro. Então o autor vai narrando essa aventura dos coelhos e eles falam, né, uns com os outros, problemas que eles enfrentam no caminho e traições e etc. Lembra muito uma série antiga na cultura, um desenho que passava, não sei se é da época de vocês, Os Animais do Bosque dos Vinténs. Lembra muito. Qual a minha autora ou autor favorito? Eu acho que no momento eu tenho 3 favoritos. O autor favorito com certeza é o Neil Gaiman, como vocês já viram ali no estante, né? Tem uma seção reservada só para ele, é o autor que eu tenho mais livros, mais materiais, enfim. A segunda autora favorita é a Jane Austen, li todos os romances dela, curti demais, gosto muito. E uma autora da atualidade, que é a Chimamanda Adichie, que eu super recomendo, vocês provavelmente já ouviram falar. É uma autora nigeriana. Esse é o único livro físico que eu tenho dela. Os outros eu comprei todos em e-book. E se você for começar a ler Chimamanda, comece por Americana. É maravilhoso. Esse aqui no seu pescoço, na verdade, é um livro de contos. O Americana é um romance. Qual é o meu livro mais antigo? Olha, se for considerar o mais antigo que eu ganhei, é esse aqui, que meu pai comprou num sebo, na época que eu estava no ginásio, no ensino médio. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, ó, tá até todo corroído aqui do lado. E eu acho que esse foi o primeiro livro que eu senti interesse em ler, e não foi daqueles livros que eu tinha que ler por obrigação pela escola, sabe? Mas se for considerar o livro mais velho em relação à edição, enfim, publicação,
Acho que é esse aqui, o Shogun. Tenho 2, que eu ganhei do meu sogro. Eu ainda não li, mas eu com certeza vou ler. Ele contava essa história assim no jantar e tal, com tanta empolgação que eu guardo esses 2 livros com muito carinho. Acho que é um dos meus presentes mais valiosos, sabe? Qual o livro que eu mais tenho bode? São livros, na verdade, que não é história em si que eu tenho bode, que eu adoro o universo. Mas eu peguei um bode recente pela autora, porque ela é uma transfóbica do... É isso mesmo, eu tenho um bode da autora do Harry Potter. Só que o problema é que eu fico naquele dilema. Cara, a decoração do meu quarto é de Harry Potter, antes mesmo de eu saber de tudo isso. Comprei vários livros, tô fazendo a coleção do livro ilustrado. Entendeu? Aí eu tô com esses conflitos internos, mas a autora acho que eu tenho mais bode atualmente é ela. E o meu livro favorito é o livro do meu autor favorito, Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. Livro que antecede esse é o Deuses Americanos, que tem até uma série na Amazon Prime, recomendo muito. E Os Filhos de Anansi é o meu favorito, que eu também reli algumas vezes, não tanto quanto Alice, porque tem uma questão afetiva. Ele foi indicado por um amigo que eu gosto muito, da Lua. Foi ele que acabou me introduzindo à literatura fantástica. E eu lembro que ele me emprestou Os Filhos de Anansi dele, e eu li muito rápido, achei muito divertido. Eu gosto do humor do Neil Gaiman também, gosto dessa mistura de mitologia, enfim. Então, Os Filhos de Anansi, Anansi é o deus aranha. Agora, eu não sei de que país exatamente, mas é um deus do continente africano. E a história é do Fat Charlie, que é o filho desse deus, que não sabia que o pai dele é um deus. E ele descobre também que tem um irmão. Com certeza eu vou ler de novo e várias vezes. Bom, é isso. Cara, eu gostei muito de gravar esse vídeo. Ler é um dos meus maiores hobbies. Vou tentar trazer mais vídeos com esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Eu vou deixar nos comentários, no comentário fixado, essa lista de perguntas que eu fiz pra vocês responderem também, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.